Queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas, para transformar vidas e relacionamentos. Sejam bem-vindos à família IBAGE. Estão abertas as inscrições para o Shape 2020, o curso de aperfeiçoamento em liderança, e as vagas são limitadas. O curso acontecerá do dia 1 de setembro ao dia 8 de dezembro aqui na IBAGE, todas as terças-feiras às 19h30. E você poderá aprender sobre liderança íntegra, liderança estratégica e liderança serva. Não perca, as vagas são limitadas e você pode fazer a sua inscrição na secretaria de segunda a sexta, das 9 às 16, ou também no balcão de recepção após a celebração. As vagas são limitadas e o valor de inscrição é de R$ 30. É um valor único que vai custear o seu material. Participe! Nas quartas-feiras de setembro, teremos aqui na IBAGE as quartas teológicas e você está convidado. Nós teremos 5 encontros falando sobre teologia. Presencialmente teremos 50 vagas e você é o nosso convidado. O evento também será transmitido através do nosso canal do YouTube IBAGE SJC. Participe, esperamos por você! No dia 6 de setembro, nós teremos aqui na IBAGE a nossa ceia memorial e você está convidado para participar deste momento de reflexão e comunhão, seja presencialmente ou de sua casa, através do nosso canal do YouTube IBAGE SJC. Basta preparar o seu pão e o seu suco. Participe! No dia 10 de setembro, às 20 horas, teremos aqui na IBAGE o encontro do Ministério de Homens, os Corajosos, com o tema Se Não For Eu, Quem Será? Um chamado ao serviço cristão. E o preletor será o Elias Eugênio. Participe! As inscrições podem ser feitas na Secretaria da IBAGE das 9 às 16, pelo telefone fixo ou pelo WhatsApp. E também será transmitido através do nosso canal do YouTube IBAGE SJC. Participe! No mês de setembro, a nossa EBD estará em novo horário, às 9 horas. E você pode participar acessando os nossos links que estarão disponíveis todos os sábados nas nossas redes sociais. E também você pode ter mais informações na nossa secretaria. Lembrando, a EBD é transmitida via Google Meets ou Zoom. Participe! O Ministério de Aconselhamento retornou aos atendimentos, podendo ser presencial ou online. Entre em contato com a Secretaria da IBAGE para fazer o seu agendamento e também para saber todas as restrições. Irmãos, a nossa celebração presencial está acontecendo todos os domingos apenas no horário das 10h30 para 150 pessoas e estamos seguindo todas as orientações da OMS. Para você participar, basta ser maior de 12 anos, estar fora do grupo de risco, utilizar máscara durante todo o evento, fazer aferição de temperatura no início do evento, respeitar o distanciamento de 1,5 metro e a IBAGE também disponibilizará álcool gel durante todo o período. E se você quiser acompanhar de casa, você pode assistir através do nosso canal do YouTube IBAGE SJC. Participe, a família IBAGE espera por você. E esse foi o nosso IBAGE News. Para mais informações, acesse nossas redes sociais, os boletins semanais ou o nosso aplicativo. Como é bom ter você aqui neste lugar, como é bom poder estar aqui nessa manhã para celebrar o nome de Jesus Cristo. Ele nos amou tanto, como Ele ama a minha vida e a sua vida. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é bom poder se deliciar nesse amor. Como é bom servir ao único Deus, digno de todo louvor e de toda adoração. É graça do Senhor, é imerecida graça do Senhor, misericórdia de Deus pela minha vida e pela sua vida. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de mim nem de você, é dom de Deus. Que maravilhoso poder pertencer a um Deus tão amoroso, não é? Quero convidar você a ficar em pé neste momento. Você que veio da sua casa, já está sentado um pouquinho, ó, dê uma olhada para você, não pode abraçar, não pode sair do lugar, mas você dá uma olhada nas pessoas, dá um tchauzinho para todo mundo assim, ó. Que legal, é muito bom estarmos aqui em comunhão, mesmo nesta condição, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, e Deus é fiel, e a Ele toda a honra, toda a glória e louvor, porque não há nenhuma circunstância que possa impedir a nossa unidade e a nossa adoração ao Senhor, amém?
nós estamos aqui por Ele. Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua presença aqui, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor, por mim, por cada um de nós. Um amor que foi dado naquela cruz e derramado através de um sangue inocente, derramado, aquele sangue que nos salvou, nos purificou, nos livrou do pecado, da consequência do pecado e da morte. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe vida abundante através do sacrifício na cruz. Tanto amor por nossas vidas. Muito obrigado, abençoe este culto, Pai, que cada um saia daqui cheio da Tua palavra, do Teu amor e da Tua alegria, em nome de Jesus. E nós louvamos ao Senhor, que é digno de toda adoração. Poder para salvar só vem de Ti, Pai, em nome de Jesus, nós Te adoramos. Vamos louvar o Senhor, declarando que Ele tem, sim, poder para nos salvar, o único Deus digno de todo louvor. Louve o Senhor junto conosco. Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança. Um Deus que salva. Declare comigo, diga: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A Ti me rendo.
todo louvor. Aleluia. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos a Ele para a glória do Senhor Jesus, que é digno de ser louvado. Ele precisa ser visto. Ele precisa ser visto através de nossas vidas. O mundo precisa enxergar a glória do Senhor Jesus. Somos nós que vamos resplandecer a glória do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Existe uma canção que diz que Ele é o centro de tudo, de todo o universo. Vamos cantar isso ao Senhor? Cante comigo, diga: Jesus é o centro de tudo que há. Declare, declare, diga: Jesus é o centro. Amém. Amém. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. E a nós não importa mais nada, diga: nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu diga. E que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Declare, igreja: Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Com toda a convicção, diga: um dia Ele virá, com a igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 nome tão doce, nome mais lindo, poderoso nome, Jesus, Jesus, Jesus.
Mais uma vez, diga. Jesus é o centro de tua igreja. Cante comigo, diga. Jesus é o centro de sua igreja. Tu declara isso, diga. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Santo Jesus, Jesus. Aleluia. Graça e paz, família Ibage. Você pode se sentar um minutinho? Essa canção que o Glaubert acaba de cantar juntamente com cada um de nós, ela nos remete a uma adoração profunda e uma necessidade intensa do nosso Senhor. Quantos aqui nessa manhã nos visitam? Por favor, faz um sinalzinho com a sua mão, só para eu te ver. Amém, amém. Deus te abençoe. Que bom nós estarmos com cada um de vocês aqui. Eu queria ressaltar alguns avisos para você. Nessa terça-feira nós começamos um curso de aperfeiçoamento em liderança aqui na Ibage. E esses princípios são aplicados para a vida comum também, além da vida cristã e além da prática do cristianismo. Nós temos algumas vagas ainda no final. Se você desejar participar conosco desse curso, que começa agora dia 1º e vai até dia 8 de dezembro, todas as terças-feiras, então você é convidado a fazê-lo, tá bom? Queria ressaltar também para você as nossas quartas teológicas que acontecerão aqui, nesse espaço em que você está, onde nós falaremos sobre teologia, sobre criação, falaremos sobre queda, falaremos sobre redenção e restauração ao longo de todo esse mês de setembro. Então nós convidamos você a participar conosco, tá bom? Queria ler um texto com você nesse momento de dízimos e ofertas, por favor. Eu queria que você fosse comigo a Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. O texto diz assim: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que em receber. Essa semana, aliás, há 2 dias atrás, nós recebemos a notícia do falecimento de Hadik, ou seja, aquele homem que interpretava o Pantera Negra. Essa notícia da morte desse querido, ela traz para mim e para você uma expressão de como a vida é breve e de como nós devemos vivê-la não somente com intensidade, mas também com responsabilidade. Quando nós entramos nesse momento de dízimos e ofertas, Ele nos garante uma possibilidade imensa de demonstrarmos gratidão. Gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele é, gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz, gratidão a Deus pela nossa existência e pela maneira como Ele tem nos sustentado, guardado e abençoado. Ele se foi, não inesperadamente, mas ele não sabia o dia do seu falecimento. Hadik, então, sabia que ao se retirar da cena, no seu penúltimo capítulo da vida, da sua história de vida, quando a cortina se abrisse novamente, ele estaria na eternidade, encontrando-se sendo recebido pelo seu Senhor. Por isso, você pode ser um promotor de esperança. O seu dízimo e a sua oferta têm alcançado pessoas em todos os lugares. Os seus dízimos e as suas ofertas têm nos permitido agora também sustentar famílias, ajudar famílias, elaborar projetos, alcançar pessoas necessitadas. Por isso, nessa manhã eu queria orar com você. O nosso gasofilácio está aqui à minha direita e à sua esquerda, aquela partezinha, aquela caixinha preta ali. Se você desejar fazê-lo, sinta-se à vontade nessa manhã. Você pode fazê-lo ao final também, você pode fazer quando estiver chegando ao culto, não há problema. Eu vou orar por esse momento. O irmão Glaubert, ele vai nos conduzir a uma bela canção também. Há também alguns gasofilácios na sua lateral ali atrás, se você quiser fazê-lo, tá bom? Vamos orar então, agradecer por esse momento. Enquanto ele canta, você tem essa oportunidade. Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, nós te louvamos por essa manhã que o Senhor nos concede, por esse tempo tão agradável e proveitoso com os nossos irmãos. Muito obrigado pela alegria que podemos experimentar do Senhor, esse cuidado que podemos perceber do Senhor sendo dispensado
para cada um de nós. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos por esse momento em que o Senhor nos permite trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas com gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida e também representando agora com a tua igreja, Pai, no socorro de cada uma das pessoas que podemos alcançar. Deus, abençoa os meus irmãos aqui nessa manhã, abençoa aqueles que estão nos assistindo pela internet, abençoa a igreja, nossa querida IBAGE, com seus projetos, com seus sonhos, com seus planos, com as suas expectativas. Que continuemos a alcançar, Senhor Deus, todos aqueles que o Senhor nos entregar em nossas mãos, para que tenham suas vidas transformadas pelo poder do Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por aqueles que estão enlutados. Pedimos ao Senhor fortalecimento, fé, ânimo, vigor para aqueles que estão fragilizados. Pedimos recuperação da saúde daqueles que estão enfermos também nesse momento, Pai. Alcança cada um de nós. Nós te louvamos e que enquanto nós estivermos cantando nessa manhã mais essa canção, nós possamos trazer os nossos dízimos e ofertas com uma alegria na presença do Senhor. E o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. Se você concorda, você diz amém. Amém. Deus abençoe.
diga. Tudo entregarei. Aleluia. Sim, por ti, Jesus. Por tanto amor, Senhor, por tanto amor por nossas vidas, tudo deixarei. Com essa consciência do amor de Deus, cante comigo, diga. Tudo entregarei a ti, Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia, aplauda o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Digno de todo o nosso louvor, toda a honra, toda a glória, por tanto amor, por minha vida, por sua vida, Ele é a salvação do mundo. Você pode se assentar. Os milagres são intervenções de Deus na nossa história. Eles ocorrem naqueles momentos em que a alma se rende ao limite da dor e a boca encontra o pó no anseio de encontrar um lampejo de esperança. Os milagres nos oferecem mais lições do que imaginamos. Antes do paralítico andar, 4 amigos experimentaram o milagre da solidariedade. Bartimeu voltou a ver, porque não parou de clamar, depois de ouvir que Jesus estava passando bem perto dali. Eram 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Ele continua realizando seus milagres, ainda em nossos dias. E seus milagres continuam ensinando a todo aquele que quiser aprender. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ok. De alguma maneira, a morte citada pelo pastor Ézio me chamou muita atenção para aquela investigação que a gente sempre faz. E há um registro de entrevista em que ele assume a sua ligação com a Igreja Batista, onde foi batizado, e há um testemunho do seu pastor. E ele faz uma declaração de como ele ansiava por esse caminho dentro da profissão das artes. E eu vi um post do pastor Renato Vagens que eu achei muito interessante, em que ele disse que o pantera encontrou o leão da tribo de Judá. E isso é muito especial para nós, porque lança exatamente essa esperança e essa convicção de vida eterna que cada um de nós deve ter. Cada um de nós precisa sempre reafirmar diante de tantas situações difíceis que cada um de nós tem vivido. O texto de hoje é Mateus capítulo 17, e nós mergulharemos numa narrativa cheia de princípios culturais que eu vou tentar lembrar aqueles que já conhecem e talvez ministrar aqueles que ainda não tiveram uma compreensão de aspectos da cultura judaica, enquanto Israel é oprimida e prisioneira e cativa pelo Império Romano, que podem nos auxiliar
na investigação da nossa própria vida e existência diante do Pai, e nós somos inteiramente dependentes do seu Espírito para iluminar a nossa mente e compreendermos sua palavra. Senão será apenas mais um texto lido, será apenas mais uma manhã, mas se o Espírito Santo de Deus ministrar, quebrantar-nos, se o Espírito Santo de Deus trouxer agora a nossa memória, iluminar a nossa razão, essa história pode ganhar contornos e de aplicação na nossa vida. Então sairemos deste lugar transformados pelo Espírito, que segundo Jesus nos convenceria, nos guiaria a toda a verdade. Então é desejo meu que enquanto agora juntos lermos a palavra de Deus em Mateus capítulo 17, a gente possa ser tocado por Ele. Ele habita em nós como o selo da salvação, segundo Efésios capítulo 1, versículo 13, mas Ele também atua fora de nós. Porventura, se houver alguém aqui ou entre aqueles que nos acompanham pela internet, que ainda não tenham um encontro verdadeiro, uma experiência de salvação com Jesus, é desejo do meu coração, em oração, que também Ele te permita ver o que nós vemos, a beleza da palavra de Deus, o poder dela para transformar todo aquele que se encontra desejoso e carente diante do Pai. Diz assim Mateus 17, versículo 24: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em sua casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas, como não queremos que se ofendam, em outra versão, que se escandalizem, desça até o mar e jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Agora, carecemos de orar. Precisamos pedir que essa história que muitos de nós já colocou os olhos na sua leitura devocional traga sentido para o momento que nós estamos experimentando de finalização da pandemia, de retomada do que a gente chama de novo normal, mas que o Senhor nos transforme para o louvor da sua glória. Você precisa sair deste lugar um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cidadão joseense, um melhor filho, senão a palavra não cumprirá, segundo as Escrituras, aquilo que ela foi enviada para fazer. Portanto, não resistam. Quando o Espírito quebrantar o seu coração diante de uma verdade que eu não conheço, mas Ele conhece, quebrante-se, assuma uma nova postura diante da revelação das Escrituras para aquilo que você tem vivido na sua vida particular. É desejo dEle que isso ocorra, senão seremos religiosos. Mas somos filhos e chamados por Deus para um tempo, como o Glauber te ministrou até agora, para brilharmos como referência e sinalização da presença do Rei dos Reis entre os homens. E é importante que isso ocorra. Eu quero orar também pela vida do irmão João, pai da Thaís, que se encontra desenganado pelos médicos, e orar pela família com direção, e orar por seu milagre sobre a vida deste irmão. Ore comigo agora. Obrigado, Deus, por essa celebração, onde sentimos tanto a Tua presença nas canções e orações. Agora te pedimos juntos como família IBAGE, como corpo de Cristo, te pedimos, Pai, alcance com misericórdia e graça a vida do irmão João. Se queres cumprir sobre a vida dele ainda o Teu propósito, ó Deus, preserva-lhe a vida e toma toda a família do irmão João em Tuas mãos. Acalenta o coração de cada um deles que amam o Senhor e Te temem, Pai. E a nós, aqui presencialmente e conectados, ó Deus, pela tecnologia,
permita-nos compreender Tua palavra. Ó Deus, que seja mais do que uma história contada, seja o poder do Teu Evangelho transformando-nos para um nível de intimidade ainda não experimentada na relação contigo. Seja o Senhor exaltado nesta manhã e glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gosto muito de filme, e tem uma cena no filme Homem-Aranha, o primeiro da trilogia, em que o Duende Verde, ele segura em uma mão o cabo onde tem um bondinho cheio de crianças, e na outra ponta do cabo ele tem a Mary Jane, a pessoa por quem Peter Parker, o Homem-Aranha, ele é apaixonado. Os adolescentes e jovens se lembram desse filme? Só faz o sinal assim, pastor. Ok? Quem se lembra dessa cena? Ok? Todos aqui gostam então de filme também. Ok? Ele então tem, e o Duende Verde faz uma proposta para Homem-Aranha. Você vai ter que fazer uma escolha: salvar a Mary Jane, porque não vai dar tempo, segundo o Duende Verde, salvar a Mary Jane ou salvar o bondinho cheio de crianças. E aí ele solta os dois cabos, e quem assistiu o filme, eu posso dar o spoiler, porque é um filme antigo, ele salta, ele pega a Mary Jane e salva também as criancinhas. Mas essa cena, durante essa semana, me veio à mente enquanto estudava esse texto bíblico, sobre o que importa para Jesus. Para o Homem-Aranha, importava tanto Mary Jane quanto as criancinhas. Isso ficou nítido quando ele consegue resgatar ambos. Mas o que se passa no coração de Jesus quando a gente pergunta: o que é mais importante para ti, Jesus? O que importa de fato para o Senhor? Se o Senhor pudesse fazer opções, qual seria a sua prioridade? E é sobre isso esse texto bíblico. Essa narrativa que a gente acabou de ler, cheia de contornos culturais, cheio de momentos surpreendentes, só tem uma essência. Fica muito nítido que para Jesus as pessoas são tudo o que importa. Ele, claro, importa para ele cumprir a sua missão e agradar o coração do Pai, mas sua missão, confiada pelo Pai, é amar as pessoas, é salvar as pessoas. E isso você vai perceber de forma muito intensa na maneira como a história se desenrola, em que Jesus toma a parte e manifesta seu poder, graça, e deixa muito claro que eu e vocês somos tudo o que importa para Ele, dentro da sua missão, ainda já que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, realizada por meio do seu Espírito na terra. Ainda Ele deixa muito claro que tudo o que importa são as pessoas. E a pergunta que farei a você é se eu e você somos parecidos com Jesus, na perspectiva de também deixar muito claro na nossa vida que a prioridade são as pessoas. Por quê? Se de fato pessoas são mais importantes que a nossa vocação profissional, se pessoas são mais importantes que o nosso egoísmo e nosso desejo por ajuntar riquezas, se isso é uma verdade, então nós sairemos desta manhã cumprindo a visão que a IBA já abraçou de sermos como Jesus. Então, observe o que ocorre. Jesus está hospedado na casa do apóstolo Pedro, e muitas vezes Jesus fez isso. Você se lembra de uma cura que foi realizada na própria casa de Simão. Cafarnaum é uma espécie de QG, quartel-general de Jesus, em que ele se achega em Cafarnaum e se sente em casa. E de Cafarnaum ele desenvolve a sua agenda messiânica como Messias, como enviado da parte de Deus. E quando Pedro ele é interrogado pelos guardas do templo, pelos cobradores do templo, isso inquieta o coração dele. Havia em Israel algo muito interessante: o domínio romano, em que subjugou a Grécia. Então tem gregos debaixo do domínio romano e tem israelitas convivendo juntos. Então tem romanos, gregos e israelitas, além de várias outras nações conquistadas e trazidas para conviverem harmoniosamente, se fosse possível, juntos. E o Império Romano permitiu que o templo em Jerusalém pudesse manter habitualmente a lei para a estrutura ser paga. Então a manutenção do templo em Jerusalém
ela era mantida com um imposto que o próprio judeu cobrava dos judeus. E olha que interessante isso. O Império Romano tinha impostos para o império, para a manutenção do reino, mas ela permitia que o templo de Jerusalém fosse mantido pelos impostos, por um imposto que, segundo a lei mosaica, teria que ser paga pelo próprio judeu. Esse é o contexto. Senão você vai confundir, como eu confundi no início, os cobradores. Então aqui são os cobradores do templo, muito provavelmente os sacerdotes. E eles chegam perto de Pedro e dizem: olha, você não vai pagar o imposto do templo? Porque para entrar no templo, você tinha que, de alguma forma, uma vez por ano, pagar o imposto para que todas as manutenções fossem mantidas. E o teu mestre, ele paga o imposto? E aí essa dúvida, ela invade o coração de Pedro. E agora? Eu não tenho grana para pagar, será que o meu mestre paga? E a gente estava até conversando essa semana com a equipe pastoral sobre a gente se adiantar e falar em nome de Deus, né? Falar por Jesus. Olha, eu tenho certeza que o meu mestre paga. E aí ele entra com esse coração aflito, de poder perguntar: Jesus, você paga, né? Porque eu falei lá atrás, lá fora, que você paga. Essa inquietação do coração de Pedro lança a luz para essa primeira análise da narrativa. Como suas dúvidas importam para Jesus. Sabe, você entrou aqui nessa manhã, e nesse dia muitos entrarão no YouTube para assistir esse sermão, essa celebração. Eu queria dizer a vocês que essas inquietações que vocês trouxeram, será que o meu casamento, ele vai superar essa crise? Será que nós vamos dar conta das finanças no mês de setembro, das contas a pagar? Sabe, essas dúvidas que a gente traz, a mágoa que a gente não consegue perdoar, essa ansiedade que parece querer nos dominar, ele se importa com isso. Ele se importa tanto que antes de Pedro entrar, ele se adianta, porque ele percebe, ele sente o nosso Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles leem nosso coração, eles observam a nossa alma. Você celebrou ao Senhor com louvor e orações, e muito provavelmente eu possa lhe dizer, não consigo ver além do que você ofereceu externamente com a máscara, adorando ao Senhor por meio de cânticos, e com seus olhos fechados, externamente oferecendo uma posição de respeito em oração, mas eu não vejo a tua alma, eu não vejo o teu coração, vocês não veem a minha alma, vocês não enxergam o meu coração, e aí nós estamos diante de alguém que nos vê desnudos. Ele sabe as inquietações, ele sabe das dúvidas, ele sabe se vai dar certo ou não, as inquietações de cada adolescente, seja em que área for, do ancião, ele sabe dos nossos medos sobre como essa pandemia vai terminar, ele sabe dos seus receios sobre alguém que esteja hospitalizado ou enfermo, porque para ele, você importa. Talvez você vá trabalhar e ninguém pergunte, notando que você está diferente. E você vai para casa e diz: puxa, ninguém percebeu que eu não estou bem hoje. Talvez na sua própria família haja quem não tenha percebido que você não está legal. Que você está entrando talvez numa possível depressão. Que você está sendo consumido por dúvidas, talvez. Pessoas muito próximas a você, que deveriam notar, não conseguem notar. E não as culpe, isso ocorre. Mas Deus está dizendo a você nessa manhã: eu vejo a sua alma, eu sinto suas dúvidas, eu sei das suas inquietações, eu te amo, e eu quero trazer paz. Lembra do que Jesus disse? Eu vim para lhes dar uma paz que o mundo não pode dar. Você jamais encontrará em todas as suas relações a paz que só eu posso dar, a paz da alma, a paz das águas tranquilas, a paz do refrigério da alma, de Salmo 23. Então agora eu queria que você usasse isso a seu favor, essa verdade que eu acabei de apresentar para você. Senhor, Tu me conheces, diga isso para Ele, atrás da sua máscara, só com a sua alma, diga: Tu sabes como eu estou,
Tu sabes, ó Deus, quão ansioso eu estou. Tu sabes da dor da minha alma. Tu conheces as feridas abertas. Então, Pedro foi tomado por uma acusação, e essa acusação o inquieta, e ele entra em casa, e Jesus diz: Pedro, eu sei como você está, e eu vou te explicar. Ah, irmãos, isso é lindo demais. Porque na minha casa, quando o sono vai embora por causa de uma decisão que eu preciso tomar, lá vai ele perto de mim, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, e eu quero te ajudar, quero te orientar, eu quero te dar graça. Agora, nessa manhã, Ele pode derramar toda a paz que cada um de nós necessita, para enfrentarmos essa próxima semana que começa hoje, com o coração focado em sabedoria e discernimento conferidos por Ele. Não só isso, quando Jesus vai explicar para Pedro, Ele usa uma expressão muito interessante, porque o imposto do templo deveria ser cobrado dos estrangeiros, mas aliviado para os cidadãos. Talvez Jesus estivesse aqui demonstrando uma posição dele a respeito dessa cobrança. Todos nós aqui sabemos que alguns capítulos para frente, ele vai virar a mesa dos cambistas do templo, porque o que acontecia em Israel, no templo, era escandaloso. Irmãos, como nós estamos hoje cercados por tantas injustiças, né? A gente é colocado no mesmo patamar de homens e mulheres que se apresentaram como cristãos, mas envergonharam profundamente o nome de Jesus. E as pessoas nos veem tal qual aqueles. Então vivemos tempos muito conturbados. E Jesus vai falar agora de direitos e deveres. Jesus vai falar para Pedro: Pedro, eu teria o direito de não ter que pagar, porque eu sou um cidadão, deveria ser cobrado dos estrangeiros. E um outro comentarista, explicando essa passagem, lançou luz sobre algo que eu achei admirável, e é uma possibilidade para o texto também. Embora você se lembre que Mateus foi escrito com um propósito de apresentar Jesus como o Rei dos Reis. Cada evangelista escreveu o seu evangelho. Marcos escreveu com o evangelho de mostrar que Cristo é o Filho do homem, Lucas, que é o servo sofredor, João, que é o Deus encarnado, mas Mateus escreveu para que os seus autores, para que os seus leitores soubessem: este que esteve entre vocês é o Rei de Israel, é o Rei prometido, é o Rei dos reis. Por isso ele está usando essa simbologia de quem os reis cobram. Mas existe uma possibilidade, eu quando li pela primeira vez, meu coração se encheu de muita alegria. Quando Davi, o rei Davi, venceu o gigante Golias, havia uma promessa do rei Saul. E o rei Saul disse: aquele que derrotar o gigante, sua descendência jamais pagará os impostos. E eu e você sabemos que Jesus é da descendência de Davi. Muito provavelmente ele estivesse trazendo para si o direito de não ter que pagar o imposto, baseado na vitória de Davi sobre o gigante, já que ele é da descendência. É uma possibilidade. O fato é que Jesus, alegando ter o direito de não pagar, ele abre mão por amor às pessoas. Sabe quando você vai para a internet e você diz: eu tenho direito agora de expor minha raiva, e você faz um comentário que machuque a pessoa do outro lado? Sabe quando você se acha no direito de fazer com os filhos para além do que as escrituras te dão autoridade e você os machuca? Sabe quando você, para com seu cônjuge, ao invés de tratá-lo com respeito, doçura, usurpa de um direito que não lhe foi confiado e você descumpre o dever? Jesus está falando sobre direitos e deveres. Essa semana eu escrevi e postei que as agressões que são feitas no mundo virtual abrem feridas no mundo real. E eu queria conclamá-los, tanto aqueles que nos acompanham, quanto aqueles que estão aqui presencialmente: cuidem daquilo que vocês falam, escrevem, digitam, porque às vezes nós estamos machucando pessoas,
ferindo pessoas. Em nome de ideologias políticas, estamos ferindo pessoas pelas quais o nosso Senhor Jesus deu a sua própria vida. Não se envolvam em discussões onde você ferirá pessoas, porque você desliga o seu celular, sai do seu Face, está tudo bem com você, mas do outro lado a pessoa foi magoada, ferida, e ela procura o Senhor. Então muito cuidado. Jesus está falando sobre abrir mão de um direito. E ele sabe do que ele está dizendo, porque Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, vai dizer: ele abriu mão do direito de ser Deus para se tornar homem. Jesus então está dizendo: olha, Pedro, eu teria o direito de não pagar? Isso é relevante. Quantos de vocês aqui nesta manhã, neste dia, estão prontos para abrir mão de algum direito por amor a alguém? Nós queríamos ser capazes de amar sem abrir mão do direito, mas eis o grande mistério: o próprio Redentor da nossa alma sabe que para se amar é preciso que se abra mão de direitos. Então ele vai dizer: ok, Pedro, então você entendeu? Eu entendi, Senhor. Entendi então que às vezes eu luto por direitos quando o Senhor, como razão da minha vida, foi capaz de abrir mão deles por amor. O amor requer isso. O amor requer que você às vezes se silencie. O amor requer que às vezes você ande a segunda milha, dê a outra face. E isso, irmãos, é o Evangelho de Jesus. Nada menos e nada mais do que isso. E aí a história se encerra de uma maneira particularmente tão linda. Porque Jesus estava preservando aqueles que haviam acusado Pedro de não pagar o imposto. Jesus estava abrindo mão de uma discussão, e de uma discussão ganha, um atrito vencido e superado, por amor àquelas pessoas. Ele não queria ofendê-las, ele não queria escandalizá-las. Eu vi essa semana uma postagem de foto de 3 representantes de religiões diferentes presentes no Brasil. E a pessoa disse, comentando as 3 fotos de personagens que estão na mídia por escândalos causados: talvez o problema não seja a religião, talvez o problema seja o caráter. Mas eu fiquei pensando que às vezes nós queremos fazer valer os desejos mais internos do nosso coração, fazer prevalecer as vontades mais profundas do nosso ser, e ao invés de ganharmos as pessoas, queremos ganhar as discussões. E é importante que nós aprendamos isso nessa manhã, de uma maneira tão clara e objetiva com Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Quando os fariseus vinham, Jesus queria ganhar o coração deles, não envergonhá-los ou humilhá-los. Então, Pedro, pode falar, Jesus, você já está expert em voltar, volte, vai lá para o mar e lance, não a rede, Pedro, lance o anzol. A gente não sabe se naquela época já se usava uma espécie de vara como temos hoje, ou se simplesmente ele tinha nas mãos, como alguns comentaristas dizem, o anzol, e Pedro rodou como fera que ele era na pescaria, e ele lançou o anzol o mais longe que ele podia, porque Jesus disse para ele: eu tenho a forma como vamos abaixar a discussão, e ao invés de vencer no grito, a gente vai vencer o coração pagando o imposto, Pedro. E nós não vamos escandalizá-los, Pedro, nós vamos ganhar o coração deles, porque para Jesus tudo o que importa são as pessoas. Ao longo dos anos do meu casamento, no início eu ganhava no grito, ganhava na argumentação,
Eu e André estamos aprendendo aquela frase de para-choque de caminhão. Às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Para quê? Para que magoar? Para que ferir? Para que ganhar uma discussão e perder a pessoa? Alguém escreveu semana passada: pastor, eu perdi um amigo. E aí vem logo aquelas frases, né, bem elaboradas. Você não perdeu, nunca foi. Não, perdeu sim. Perdeu sim. Nenhuma amizade suporta mágoa e ofensa o tempo todo. Aí vem dizer para você: não era para ser, era sim. Era sim. Era teu amigo. Ia nas suas festas, tinha ido na sua casa, mas você preferiu ganhar no grito e perdeu. Então Jesus dizendo: vamos lá, Pedro, o que o senhor vai fazer, Jesus? O senhor vai agora me dar argumentos e eu vou enfrentar? Não, Pedro, eu amo as pessoas, eu amo cada um dos cobradores de impostos do templo. É mesmo? Sim, eu amo os sacerdotes, eu os quero para o meu reino, Pedro. Então, para que a gente não os escandalize, Pedro, vá até o mar. E aqui eu encerro mostrando de forma tão maravilhosa essa particularidade do texto bíblico. Isso eu aprendi com o pastor Fernando, porque existe o milagre e existe a providência. O milagre é aquilo que a ciência de maneira alguma consegue explicar. É Lázaro se erguendo da morte, a ciência diz impossível, não poderia voltar. É a lepra se recolhendo para a total saúde do corpo humano, impossível. Os milagres são os impossíveis de Deus para toda e qualquer tentativa de explicação humana. Tem o milagre e tem a providência. O que é providência? É provável, muito difícil acontecer, mas é provável. Ainda assim é uma ação de Deus. Por exemplo, não seria possível que um pescador, durante um movimento no barco, uma moeda tivesse caído e sido engolida por um peixe? Só balança a cabeça, sim ou não? É provável. Gente, sim ou não? Sim, é provável. É provável. Existe até peixes, mesmo na Galileia que eu estudei, que eles pegam pedras, formam os lugares onde vão depositar os óvulos. Isso é uma possibilidade. Então a gente está agora no campo da providência. E eu achei isso muito especial. Preste atenção. Dá para colocar aquela foto de novo do fundo do mar? Isso. Agora você tem que perceber o que Jesus está tentando ensinar. Está mostrando que no meio de milhões de peixes, ele sabe qual é o peixe que de alguma forma provável engoliu um estáter, que valia o imposto dele e de Pedro, era o valor do estáter. No meio de milhões, pode voltar, Lucas? No meio de milhões de peixes, ele sabia qual. Agora a providência, ou seja, a possibilidade desse peixe ter engolido, agora entra o poder de Jesus. E eu vou fazer, Pedro, que esse peixe entalado com esse estáter, uma moeda grega, abocanhe o seu anzol. E quando você o recolher, você vai ver que tem uma moeda suficiente no seu valor para pagar o meu e o seu imposto. No meio de milhares de peixes, Jesus sabia que havia um peixe que um dia, guloso, abocanhou uma moeda e ficou entalado com essa moeda. No meio de 7 bilhões de seres humanos, ele sabe os seres humanos que estão entalados, estão com uma dificuldade na alma, foram traumatizados na infância, aquilo que não passa na garganta, aquele nó que não se desfaz. Se ele sabe o peixe, e ele providencia para que o peixe venha até Pedro, para que Pedro tire essa moeda, e é muito provável, segundo os autores que eu li, que Pedro tenha devolvido o peixe ao mar. Ele sabe, no meio de bilhões de seres humanos, exatamente qual foi machucado de uma forma tão intensa
que não consiga viver a vida abundante que Ele preparou para viver, que ainda não tenha sido capaz de conhecê-lo e vomitar aquilo que lhe faz tão mal. Então, eu queria oferecer a vocês essa oportunidade de sermos os peixes que corremos para a linha de Jesus, que abocanhamos o anzol de Jesus e dizemos: ó Senhor, Tu me conheces, e Tu podes tirar agora aquilo que me machuca tanto. Tu podes agora, Senhor, por meio da salvação, me salvar e me dar uma nova vida. Tu podes, Senhor, já que sou salvo, realizar em mim aquela boa obra de me libertar. Então agora somos nós e o Senhor dos mares. Agora somos nós e o Criador do universo. E a gente vai cantar para Ele que nós vamos cantar. Duas canções que eu acho extraordinárias, porque dizem exatamente sobre a capacidade de Jesus nos amar tão intensamente. E à medida que formos cantando, eu queria te oferecer um desafio. O desafio de erguer-se e dizer ao Senhor: Senhor, eu entendi a Sua palavra. Eu entendi que tudo que importa para o Senhor era o coração apaziguado de Pedro. Tudo que importava para o Senhor era não escandalizar os cobradores do templo. Tudo que importava para o Senhor não era ganhar uma discussão com seus direitos, mas alcançar o coração das pessoas. Senhor, eu sei, me torna alguém que ame também, que priorize o outro a partir da minha casa, Senhor, se espalhando esse amor pela minha vizinhança, por todos os ambientes onde eu convivo. Ó Deus, me ajude a não ser materialista, consumista, a colocar as pessoas no primeiro lugar na minha vida. Nós vamos falar isso para Ele. E se houver alguém aqui, ou alguém que nos acompanhe, eu também te convido a ficar em pé durante a canção, dizendo para Ele: Senhor, eu te amo, e eu sou muito, mas muito realizado neste amor que Tu tens por mim. Ou talvez você vai ficar em pé dizendo: Senhor, peço que o Senhor arranque de mim essa moeda, esse trauma, esse medo, e eu tenho certeza que o Senhor fará isso nesta manhã. Enquanto cantamos, tome essa postura diante dEle. Obrigado, Jesus, por Tua presença nesta manhã. Obrigado por nos conhecer e nos amar tanto, Senhor. Obrigado, Senhor. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. É bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou comigo. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Teu amor, Tu tens sido tão bom pra mim.
sombras, escalo montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Porque Ele me ama, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Diga comigo, diga. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Você pode dizer me ama, sua voz diga. Me ama, Me ama, Senhor, Ele me ama. Declare que Ele te ama, diga. Me Muito obrigado, Senhor. Nós éramos como ovelhas desgarradas que não tinha pastor, mas Ele nos amou de modo extraordinário. Ele deixou a sua glória e se humilhou, assumindo uma forma inferior, demonstrando o seu amor, sua graça e a sua misericórdia por cada um de nós. Queria orar por você, você que está aqui, você que está em casa, que esse Deus incomparável, que Ele possa visitar você nas suas confusões, nas suas dúvidas, nos seus medos, nas suas preocupações, que Ele derrame das suas mais ricas e preciosas bênçãos sobre a sua vida. Amado e bendito Deus, a Ti, Senhor, e somente a Ti nós rendemos o nosso louvor e a nossa gratidão, porque, ó Deus, não foi virtude nenhuma que atraiu os Teus olhos a nós, não foi, ó Deus, algo que nós poderemos Te oferecer que fez com que o Senhor viesse até nós, mas foi o que o Senhor podia nos oferecer, foi a nossa carência, foi a nossa necessidade, foi um Deus amoroso e gracioso que olhou para nós com compaixão. Obrigado, Senhor, obrigado porque até hoje o Senhor continua ministrando graça, amor, misericórdia e perdão a todo aquele que confia no Teu nome. E nós estamos aqui, Senhor, em resposta a essa pregação do Evangelho da graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. É ela que invade a nossa mente, é ela que invade o nosso coração, é ela que faz diferença na nossa vida, a ponto, ó Deus, de extrair do nosso rosto um sorriso em tempos de confusão, em tempos de trevas, em tempos de insegurança. É a Tua graça maravilhosa através do Espírito e da Palavra, que ministrada, Senhor, poderosamente em nossos corações, faz com que um sorriso, ó Deus, possa ser apresentado, um sorriso de confiança, um sorriso de gratidão, um sorriso de louvor e glória ao Teu santo nome. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e multiplica, Senhor, sobre nós a Tua graça, para que nós sejamos, ó Deus, canal
de bênçãos e instrumentos poderosos em tuas mãos. Que a graça maravilhosa do nosso Deus, que o amor incalculável de Jesus Cristo e que a obra extraordinária de conforto, sabedoria, direção e paz do Espírito Santo de Deus esteja com a Ibage aqui, que está presente conosco, com cada família que em casa está ali cultuando e adorando ao Senhor juntamente conosco, e com toda a igreja do Senhor espalhada por sobre a face da terra, hoje e por toda a eternidade. E você diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom domingo, que você tenha uma semana extraordinária na presença do nosso Deus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.